Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa tarde para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Ele que vive, reina para todo sempre. Amém? Nós temos a imensa alegria de estar aqui colocando a nossa vida diante do Senhor. Ele que tem cuidado de nós. E as suas mãos potentes têm nos ajudado a transpor com as barreiras, com as dificuldades. E Ele sim é o Senhor de nossas vidas. Quero estar orando contigo nesse momento. Nós vamos trazer a escola dominical e eu louvo e engrandeço ao Senhor por esse tempo tão precioso que Ele tem nos dado. Amém, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor nesta tarde, te pedindo as tuas bênçãos, ó Pai, sobre a nossa leitura, Pai, o nosso estudo da escola dominical, clamando ao Senhor, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, estar com os nossos corações em Ti. O Senhor é lindo, o Senhor tem nos dado a oportunidade, ó Pai, de a cada dia, Senhor Deus, estar na Tua presença. Então, Deus de Israel, a Tua palavra diz que o véu do templo ele foi rasgado, ó Pai, e nós temos livre acesso diante do Senhor. Pai, tira o véu, ó Pai, ó Deus de Israel, ó Deus que tudo pode, esse véu, Senhor Deus, que tem impedido muitos, ó Pai, de te enxergarem. Esse véu, ó Pai, que tem, Senhor Deus, feito com que um homem, ó Pai, não venha adentrar na Tua presença e reconhecer o Teu senhorio, reconhecer que o Senhor é quem administra as nossas vidas, ó Pai, e que a Tua palavra diz que todo o poder emana do céu, Pai, de diante do Teu trono, ó Pai. O Senhor é o poder, ó Pai, a qual rege, Senhor Deus, esse mundo, rege, Senhor Deus, todas as coisas. Então, Pai, nós precisamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dar importância, Senhor Deus, a tudo que o Senhor tem feito por nós. Então, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, nos fortaleça e que sejamos uma bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos e amigos que já estão conosco aí nesta tarde. Que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja te alcançando. Não só você, mas toda a sua família. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aí na lição 11. Lição do dia 16/6/2024. A realidade bíblica do inferno. É interessante, muito interessante. Nós precisamos estar atento a tudo que o Senhor nosso Deus tem para conosco aí nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus esteja aí protegendo, guardando, ministrando, fazendo infinitamente mais na vida dos nossos amados irmãos e irmãs, que nós possamos ver as mãos potentes do nosso Deus agindo com poder e grande glória. Amém? Então quero contigo nós estarmos aí louvando, engrandecendo o nosso Deus através da leitura. O texto áureo ele vai dizer assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus capítulo 25, versículo 41. A verdade prática, ela vai nos informar dessa maneira. O inferno é um lugar real, de dor, agonia, desprezo, ou melhor dizendo, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Amém? Então que Deus esteja aí nos ajudando para nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar. Amém?
glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí a Pedro, né? Também irmãos de Pedro, irmãs, a família aí, que Deus esteja abençoando, esposa Clemente também, que Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente. Clemente, maratonista, né? Que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente, em nome de Jesus, amém? Então quero dar início aí, nós vamos dar início à introdução, mas antes vamos fazer uma leitura da palavra que está em Mateus capítulo 25, versículo 41 ao 46, que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quanto a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Dacília. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, e Deus esteja guardando a todos aí, em nome de Jesus. Amém? A verdade prática nós já lemos aí. Vamos então à introdução. A introdução diz assim: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo ensinou mais a respeito do inferno do que do céu. O céu, nas páginas do Evangelho, ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as práticas, aleluia, também as principais palavras que traduzem inferno. E mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar o cristianismo bíblico. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda, minha diaconisa. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos de sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos ao segundo tópico aqui. Aleluias, glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glórias a Deus. Diz assim: o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mentes cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos, teológicos, modernos e pós-modernos, negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno. Dizem que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ensino universalismo, outro argumento muito frequente atualmente, é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo,
não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para com um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia de todos somos filhos de Deus, e como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Alerta apostólica a respeito de todas essas coisas. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia, conforme está aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, e também Mateus capítulo 7, versículo 15. Resistiriam, aleluia, à verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, Êxodo capítulo 7, versículo 11. Apostatariam da fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Sinopse 1. O que diz a Sinopse 1? Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Auxílio bibliológico. Inferno, lugar onde Deus designa os perdidos para o castigo eterno, tanto do corpo quanto da alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. Essa agonia de tormento eterno no inferno é a maior de todas as tragédias possíveis. Esse tópico da vida após a morte foi revelado apenas gradualmente nas escrituras. Giena originalmente se referia ao Vale de Inom, perto de Jerusalém, o local das notórias ofertas feitas por Acás, de sacrifício de crianças pelo fogo ao deus Moloque. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. E Manassés, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Mais tarde, o significado desse termo foi estendido ao lugar de castigo de fogo em geral. Ainda mais tarde, localizado, ou melhor dizendo, a localização geográfica deste lugar de punição foi mudada para debaixo da terra, mas a ideia de tormento de fogo contínuo nos tempos do Novo Testamento, os fariseus criam claramente na punição dos ímpios na vida após a morte, e principalmente nos ensinos de Jesus, que a realidade de um lugar de punição eterna entra em nítido foco na descrição de que Jesus, aleluia, na descrição de Jesus. O inferno envolve fogo inextinguível, conforme está em Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Um lugar onde o verme não morre e o fogo não se consome. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é quem tem cuidado de nós. Como a palavra
aleluia, inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Seol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do novo, aleluia, do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essas palavras aparecem 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó, capítulo 17, versículo 13, Salmo 16, 10, Isaías 38, 10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmo 16, 9 a 11, 49, 15. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó 21, 13, 24, 19, Salmo 9, 17 e também Salmo 55, versículo 15. No Antigo Testamento, os ensinos sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Seol entre um lugar de castigo e o outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Seol também é descrita como lugar de castigo. Jó, capítulo 24, versículo 19. No Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno, Hades, traduzido em hebraico Seol, Tártaro, Giena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Mateus capítulo 11, versículo 23, Lucas 10, 15, 16, 23 também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus capítulo 16, versículo 18, Atos capítulo 2, versículo 17, 27 e 31, Apocalipse 1, 18. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios, mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amém? Glórias a Deus. A palavra Giena, que aparece 12 vezes no Antigo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul do leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. 2 Reis, capítulo 16, versículo 3 e também 21, versículo 6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como de julgamento. Jeremias capítulo 7, versículo 32, 19, versículo 6. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus capítulo 23, versículo 33, 25, 41 e 46, que faz jus ao termo inferno. Sinopse 2. A palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Auxílio bibliológico. Jesus também retrata a extrema angústia dos que sofrem o castigo final de serem lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Os apóstolos também ensinam a ideia de um severo castigo eterno para os perdidos na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que vivem fora de um relacionamento adequado com o Senhor Deus,
aleluia, experimentarão repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando os anjos vierem como labaredas de fogo e tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 ao 9. O autor aos Hebreus fala de uma certa expectação horrível, de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Apocalipse descreve que a fumaça do seu tormento sobre para todo o sempre. Apocalipse 14, versículo 11. E que os ímpios serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Assim se fala a respeito do inferno, a doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico de inferno, à luz de Mateus capítulo 25, 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas sim para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra eles. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Judas capítulo 12, versículo 6. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sobre o governo de Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O que ensina a doutrina, a realidade do inferno, é um ensino integralmente bíblico. Mateus capítulo 10, versículo 28, 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas 12, versículo 5. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo, alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus capítulo 25, versículo 41. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo 12, Marcos capítulo 9, versículo 43 e 48, fornalha acesa. Mateus 13, 42, 50, trevas. Mateus 8, 12, 22, 13, fogo eterno. Mateus 25, 41, lago de fogo. Apocalipse 19, 20, 10, 14 e 15. Então o castigo eterno se configura com uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependerem de seus pecados serão lançados no lago de fogo. O fogo, aleluia, do inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Aleluia. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto
da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. Os que escolherem a Cristo receberão a vida eterna. João capítulo 5, versículo 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Cristo, é uma escolha pessoal. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado pastor Márcio da Silva, que Deus esteja te abençoando, pastor presidente da Igreja Efraim, que Deus esteja aí protegendo e guardando, te dando bênçãos sobrenaturais sobre o Senhor e toda a sua casa, em nome de Jesus. Seja bem-vinda também aí a nossa amada irmã, né? Oh Deus, que Deus esteja aí fazendo você bem-vinda, né? Glórias a Deus, que Deus esteja aí abençoando a todos que estão conosco aí. Já se passam aí de 1.900 pessoas, que Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção, e que o Senhor Deus de Israel esteja te visitando, dando bênção sobre cada um de vocês, que nós possamos fazer boas escolhas, né? Enquanto nós estivermos aqui diante do nosso Deus. Amém? Sinopse 3 diz assim: a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. Conclusão: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Amém? Eu quero revisar aqui com os amados irmãos aquilo que nós lemos, né? Explique pelo menos um argumento apresentado nesta lição que nega o inferno sobre, aleluia, o inferno. Lerei novamente para ficar melhor explicado. Explique pelo menos um argumento apresentado na lição que nega o ensino bíblico sobre o inferno. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Suzana, seja bem-vinda, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. O que os falsos ensinadores afirmam ao distorcerem as verdades do cristianismo bíblico. Diz assim: o que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira e negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposta no Novo Testamento. Amém? 3. Qual a palavra do Novo Testamento traz o simbolismo do castigo eterno? Fogo eterno e julgamento final. A palavra Giena recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, onde está em Mateus capítulo 23, versículo 33, Mateus 25, 41 e 46, que faz jus ao termo inferno. 4. Cite ao menos 3 expressões que descrevem o inferno. Fornalha acesa, que está em Mateus capítulo 3, versículo 42 e 50. Fogo eterno, Mateus 25, 41. Lago de fogo,
Apocalipse capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículo 10, 14 e 15. De quem é a iniciativa primária do destino do ser humano ao inferno? A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas de um fruto de escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador. Ele é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando aí a Raíssa Vitória, também Jennifer Vitória. Glórias a Deus. Deus esteja abençoando todos de sua família, tá, Suzana? Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele fizera, né, nessa tarde. E é bom, meus amados irmãos, estar com os amados irmãos nessa tarde. Ana, que Deus te abençoe. Primeira vez aí com o pastor Carlos. O pastor Carlos já está terminando aqui, mas daqui a pouquinho nós estaremos juntos novamente no culto, né? Nós temos um culto aqui às 19 horas. Nós estaremos transmitindo, né? Culto às 19 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Daqui a pouquinho nós estaremos juntos novamente. Eu agradeço a Deus pela presença aqui de mais de 2.000 pessoas conosco nessa tarde. Então é coisa assim maravilhosa, né? Quisera Deus que estivesse muito mais pessoas, né? Para nós estarmos engrandecendo ao Senhor em todo tempo e lugar. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, através da Tua palavra, Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, que tem, Senhor Deus, nos ensinado, Senhor Deus, o caminho, Senhor Deus, em direção, Senhor Deus, a cidade santa, Senhor Deus, a Nova Jerusalém. Assim conforme tem, Senhor Deus, um amado irmão, Senhor Deus, que louva o Teu nome e sempre diz, eu escolho Deus todos os dias. Que nós venhamos escolher ao Senhor, ó Pai, ao invés de pecar. Que nós venhamos escolher ao Senhor ao invés, Senhor Deus, de nós estarmos nos abrasando, ó Pai, mas que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos lavando, remindo, transformando, e que nós possamos ser, Senhor Deus, usados por Ti, Senhor Deus, em todos os lugares em que nós estivermos. Vem, Senhor, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Esteja nos lavando, remindo, transformando e fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido. Abençoa, Senhor Deus, essas pessoas, ó Pai, conforme a Ana Paula está dizendo aqui, ore por mim. Que o Senhor esteja te abençoando, Ana Paula, Suzana Ferreira, que Deus esteja abençoando a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando o nosso pastor Márcio, que Deus esteja abençoando a Karina, Cristina, Lucas, Gabriel, Ismael, que Deus esteja abençoando aí todos da família da Suzana aí, avó, cunhado, que Deus esteja abençoando toda a família, que Deus esteja derramando da sua graça, do seu poder, do seu Espírito Santo. Então que Deus esteja aí nos renovando na sua palavra, que nós possamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com os teus anjos acampados, ó Pai, ao nosso redor. Que nós venhamos, ó Pai, glorificar ao Senhor dia após dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Talvez os irmãos do Facebook não entendem aqui o que o pastor Carlos ele fala a respeito de número de pessoas aqui, mas nós estamos com 3 aparelhos aqui. Um aparelho que está aqui no Facebook, né? Um aparelho que ele está, 2 aparelhos estão aqui no Quai, né? Então o pastor Carlos ele tem 3 plataformas no Quai. E no Quai nós estamos com 1.500 pessoas numa plataforma, nós estamos com 762 pessoas na outra plataforma. Então o Quai ele tem uma visibilidade muito grande a respeito de lives, né? Então que Deus esteja abençoando aí todos os nossos amados irmãos, que Deus esteja aí derramando da sua graça, da unção, do seu poder, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo, está colocando as nossas vidas no altar do Senhor, amém?
Jaciana Santos, saudade. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que Deus esteja abençoando a ti e também toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, quero dar a bênção apostólica. Nós chegamos ao fim de mais uma escola dominical e nós iremos, amados irmãos, nos organizar para o culto agora às 19 horas. Amém? Então que Deus esteja abençoando a todos. A vontade é ficar, né? Porque quanto mais tempo a gente fica aqui, mais pessoas se agregam à nossa live, mais pessoas estão chegando. Para vocês terem uma ideia, nós estamos chegando a 2.500 pessoas. É rápido, né? Aqui no Quai é rápido. Mas que Deus esteja abençoando a todos. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. A Suzana Ferreira está falando aqui dos filhos, né, netos. Que Deus esteja abençoando a todos aí, a minha amada irmã. Deus esteja aí operando maravilhosamente. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. E até mais tarde, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente com um culto abençoadíssimo. Amém? Fica na paz.